Boa noite, pessoal. Estamos começando a semana 2 do PET 3 e a gente tem como tema, né, a reforma agrária. Então, para a gente entender um pouquinho da reforma agrária, a gente tem que entender a luta pela terra, né, as questões que ocorrem aqui no Brasil, as comunidades que são formadas, movimentos sociais, entre outras coisas. Então, a luta pela terra se tornou uma importante estratégia para reivindicar a reforma agrária, que é uma política pública, né, que se concretiza com a desapropriação de terras não utilizadas para implantação de assentamentos rurais. Ou seja, há uma terra que está inabitada, que não tem colheita, não tem uso, né? Então há essa desapropriação dessa terra e aí nessa terra é implantado assentamentos, né, com populações rurais que vão fazer o uso dessa terra. E esse tema, né, ganhou bastante relevância nas discussões nacionais e internacionais nos últimos anos, que também foram, né, através dos movimentos pela reforma agrária, que eles tinham como objetivo, né, de ver a terra cumprindo a sua função social, porque aquela terra ali foi abandonada, né, não cumpria com a sua função. Então esses movimentos queriam que a terra cumprisse essa função social. Então, apesar de diversos avanços nos assentamentos e na melhoria das condições de vida dos assentados, que foi realizado, né, pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, que foi criado, né, na década de 70, há inúmeras questões que ainda não foram solucionadas. O conflito pela propriedade se arrasta com a maioria dos proprietários contestando a desapropriação de suas terras, o que vai, né, dificultar a desconcentração fundiária, que a gente viu, né, que nosso Brasil tem bastante latifúndios, e também, né, a democratização ao acesso à terra. Então, né, aquela grande história. Tem muito, né, tem muitas terras e muitos não tem nada. Por isso, né, a necessidade de ocorrer essa desconcentração. Então, nesse sentido, uma trajetória histórica foi importante construída com várias iniciativas desenvolvidas em diferentes momentos. Então, a gente pode citar, né, como atos importantes, né, a Comissão do Pastoral da Terra, a CONTAG, que é a Fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e outros movimentos, né, que vêm lutando para conseguir mudar essa realidade, né, que impera fome, pobreza e miséria aqui no nosso país. Então, dos principais, maior movimento é o movimento dos sem terras, que é o MST. Ele foi fundado, né, por João Pedro Settler em janeiro de 1984. Então, o movimento dos trabalhadores sem terra tornou-se importante na apropriação do território como um foco na realização da reforma agrária, que concentrou, né, na Constituição de 1988 e garantia legal para a ação e redistribuição dessas terras que eram improdutivas. Então, assim cumpria a função social, né? Então, essa desapropriação e distribuição igualitária da terra para a produção de alimentos, luta pela terra, soma-se assim, né, as políticas públicas estabelecidas pelo Estado. Então, os participantes do MST formam grupos familiares para ocupar terras e conseguir os assentamentos. As terras demarcadas são divididas em lote, onde as famílias iniciam sua ocupação, produzidos para a subsistência. Então, mesmo tendo a luta pela terra e a reforma agrária como bandeiras, né, de frentes importantes de conquistas sociais, parte do movimento também ganhou a visibilidade pela forma de suas ações. Um movimento que revela uma força social e é aceito por alguns, mas também rejeitado por outros. Mas assim, a sua cultura, né, de luta tornou a MST uma das principais organizações de luta pela terra consolidada aqui no nosso Brasil. E também temos as comunidades quilombolas, que é formado por comunidades rurais e urbanas
remanescente dos quilombos. Então, a palavra quilombo, né, vem do idioma banto, que faz referência ao guerreiro da floresta. Com uma trajetória de luta pela propriedade desde o período colonial, a história dessas comunidades quilombolas é marcada pela resistência e conquista de terras por vários meios. E em 1988, com a Constituição, a questão do direito à terra foi consagrada, assim como a valorização e proteção da identidade étnica dessa comunidade tradicional, o que é extremamente relevante. Entretanto, né, as concessões legais no reconhecimento dos direitos da propriedade se traduzem em grandes desafios a serem percorridos para o legítimo reconhecimento das experiências socioculturais, né, que garantem o respeito e exigem uma reforma agrária, e também que contemple, né, a territorialidade étnica quilombola. Então, nesse sentido, as populações tradicionais precisam ser legitimadas e regularizadas em suas propriedades, que vai, né, considerar suas especificidades, como o esforço coletivo do grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de um ambiente biofísico, convertendo-se assim no seu território. Então, a propriedade se torna de fato uma propriedade de direito legal e real. Então, hoje, junto com essa videoaula, eu vou postar para vocês uma reportagem, né, sobre um assentamento de comunidade quilombola aqui do nosso sul de Minas, em Alfenas, que infelizmente, pelo governo atual, está sendo despejados. Então, a escola já foi demolida, há muita polícia no local, houve também queimadas, né, para retirar essa população. Então é algo realmente muito triste, né, para essas comunidades e também para a população de Minas Gerais. Então a atividade de hoje a gente vai fazer o plano de estudo tutorado, volume 3, a página 80 e 81, as questões 2, 3, 4 e 5. Então bons estudos!